Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui mais uma vez com o Matuca pra gente falar de muita macumba. Mas antes de tudo, vou pedir pra vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem, compartilharem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque é extremamente importante pra gente distribuir esse conteúdo pra mais gente, pra conhecerem sobre a Umbanda de uma forma diferente como a gente traz aqui. Bom, hoje a gente veio falar de Iemanjá. Como o mês de fevereiro é o mês de Iemanjá, a gente resolveu trazer essa linda orixá, que é muito famosa, que vive na nossa Umbanda. E a gente resolveu trazer de uma forma diferente. A gente vai falar alguns itãs, vai falar um pouco sobre a história antes da Umbanda, tipo a parte da Umbanda, e já dentro da Umbanda. Já vou passar para o Matuca, então, perguntando. Matuca, qual que é o itã que você mais gosta ou mais famoso de Iemanjá? Oi, Vitória, tudo bom? Sejam bem-vindos para a gente falar de Iemanjá. Existem vários titãs, né? Porque Iemanjá ela está presente em todos os orixás, né? Todas as histórias dos orixás. E eu acho que o Itã que pode representar a Iemanjá pelo fato dele adentrar a uma função que ela tem, né? Dentro das religiões de matriz africana, é o Itã onde Olorum, Olodumare, Olorum, ele cria o mundo e, ao mesmo tempo que ele cria o mundo, ele cria os orixás e cada orixá é regente de alguma coisa, né? Então, Xangô é o orixá do fogo e dos trovões, Yansan é o orixá dos raios e do vento, Oxum é o orixá do amor, da prosperidade, Oxóssi é o orixá da mata e da fartura, Obaloa é o orixá da cura, da cura da doença da pele. Nanã é a avó dos orixás, a orixá que tem o poder e detém o poder e rege a lama, né, as águas salubres, aonde a lama é utilizada para Oxalá criar o homem. Enfim, cada orixá recebeu um poder divino e uma bênção e uma atuação no mundo. E para Iemanjá, o Olorum, ou Olodumare, concedeu o direito de dona de casa. Então ela cuidava da casa, ela cuidava dos seus filhos e ela cuidava do seu esposo, Oxalá. E ela estava totalmente satisfeita com isso. E ela começou a ficar falando e incomodando e falando muito na cabeça de Oxalá, falando muito que ela estava insatisfeita, que não era justo, que não era justo, porque ela não era uma Certíssima escrava. ela, né? Pelo amor de Deus. Ela não era uma escrava e tal. Ela falou tanto que Oxalá enlouqueceu. E quando ela percebeu que Oxalá enlouqueceu, ela começou a cuidar dele, né? Ele ficou doido da cabeça, que é o Ori, e aí ela começou a cuidar do Ori de Oxalá para que ele se recuperasse. Quando ele se recuperou, Oxalá foi pedir para Olodumare para que Iemanjá fosse a orixá responsável por cuidar do Ori de todas as pessoas. Então, E daí vem o famoso nome de Iemanjá que o pessoal chama, que é Yaori, né? Yaori, exato, que é a mãe do Ori, né? A senhora do Ori. Então, todo o ritual de Bori, né, que é o cuidado com as ervas através da coroa, tem participação de Iemanjá, porque ela é a mãe do Ori, né, a senhora do Ori. Então, esse é o Itã, não o mais famoso, mas eu acho que é o que seria, na minha concepção principal, por contar uma função principal dela nas nossas vidas, que é a mãe do Ori, né? Então, por isso que muita Sim. gente, ou quase todo mundo ama Iemanjá. Não que não ame, né? Mas todo mundo tem uma conexão muito grande, muito absurda com ela, justamente porque ela é a mãe de todos os Oris. Então, ela está... E ela é a mãe de todos os orixás. Se ela é a mãe de todos os orixás, ela é a avó de todo mundo, né? Que existe na nossa concepção, que segue a nossa religião. E ela é a dona do Ori de todo mundo. Ela é a senhora do Ori de Me todo veio mundo. uma questão agora na cabeça. Ela sendo a mãe de todos os Oris, tem muitos terreiros que, às vezes, ao fazerem leituras, por não, como se fala, não cultuarem alguns orixás, eles acabam colocando Iemanjá como mãe na cabeça. Tem alguma ligação com isso? Muito, né? A gente também toma esse padrão quando a gente, por exemplo, fala para um filho novo que quer acender uma vela, como a gente não acende anjo da guarda, a gente fala
Se você quer acender uma vela de 7 dias no seu altar para um orixá e você ainda não sabe qual é o seu orixá que cuida da sua coroa, você pode acender uma vela para Oxalá, se você quiser ativar a energia paterna, e para Iemanjá, a energia materna, né? Então, antes de ser feita uma leitura de coroa, de ser feito um ritual para descobrir a coroa do médium, ele pode sim firmar a Oxalá e Iemanjá para cuidar da sua coroa, porque eles são, né, regentes das coroas. Ele como pai e ela como mãe, né? Babaori, Entendi. ele é o Babaori e ela é a Ori. É por isso mesmo. Hum, muito legal. E Iemanjá sempre foi a representação do mar? Ela sempre foi a orixá do mar? Não. Iemanjá, ela era mãe, ela é, na verdade, ainda, ela não deixou de ser, né? Ela é uma orixá do rio, mas do rio que corre para o mar. Né? Então, segundo as lendas, os itãs, um deles conta que Iemanjá, ela era a orixá do povo de Egbá, né? Uma cidade próxima à mítica Ifé, cidade de Ifé. E devido a algumas migrações do povo, né? O povo foi migrado tudo para Belcutá. E a Belcutá é onde é realizado o culto de Iemanjá, onde, perdão, um culto de Iemanjá, aonde nessa cidade de Abeokuta tem o rio Ogum, que é onde é o rio que é cultuado Iemanjá, e esse rio ele atravessa e vai até o mar, né? Mas ela é a orixá do rio, tanto que Odoiá, né? Odoiá significa Senhora do Rio, a mãe do rio, né? Mas ela foi cultuada no mar, né? E porque existia uma divindade chamada Olokun. Só que o Olokun ele não fez, né? O culto de Olokun não veio para o Brasil. E aí a Iemanjá acabou assumindo esse papel, porque ela era a senhora das águas, né? As águas que Uhum. transportam vida, a água que dá vida. E aí, quando ela chegou para cá, precisava, né, alguém ocupar essa cadeira, colocando assim. E aí Iemanjá assumiu esse posto, o posto que era de Olokun, o senhor do rio do mar. E aí Iemanjá assumiu esse posto, e aí ela se tornou a senhora do mar, né, também. Mas ela é a senhora da água que traz a vida, a fertilidade, né? A água que traz força mesmo. As Mas riquezas da água, né? isso, exato, exatamente. É, isso você falando me lembrou também o Itã, que é quando. Até sobre Ossain e Oxóssi, a gente falou de Oxóssi no Uhum, anterior, que ela foi orientada a não deixar Oxóssi ir para a floresta, senão ele seria encantado por Ossain. E ela avisou a ele, e ele não quis acatar, né? Continuou caçando com os outros caçadores. E aí, quando ele foi raptado, ele passou um tempo lá com Ossain. Ogum foi atrás dele. E quando voltaram para casa, Iemanjá não aceitou que Oxóssi ficasse em casa porque ele desrespeitou o que ela tinha pedido a ele. E uhum. aí Ogum ficou revoltado e falou: então, se Oxóssi não tem lugar dentro de casa, eu também não tenho. Ele foi morar nas estradas, e aí ela, de tão triste, ela virou o rio Ogum. E aí, por isso que também ela seria a Senhora do Rio. Sim. Muito, muito doido, né? Esses É, itãs. Adoro os, itãs. os Itãs, eles representam muito, né? Não só, a gente sabe que talvez, né, alguns deles não existiram, mas os Uhum, Itãs, eles contam algo, né? sim, Então, esse Itã representa o filho que não respeitou uma ordem da mãe, e, e assim, e a união dos dois, a ponto deles abandonarem Ogum, abandonar a mãe para ficar do lado do irmão, para protegê-lo, para estar com ele, sim. e ela de tanta tristeza se transforma em um rio, né? Para ver que mesmo ela tendo a postura de mãe, se manter com a postura de mãe, ela estava fazendo algo contra a vontade dela só para manter aquela figura, né? Então Sim. é muito louco. Os Titãs são fantásticos. Eles explicam. Eles têm uma moral por trás, né? Eles passam alguma coisa pra gente. Não é só uma história de dormir. Uhum. É uma história de vida mesmo, que você tira dali a essência do que ele quer dizer. E esse Itan é sensacional, porque ó, nessas duas que nós contamos, a gente já sabe, né? Por que, que ela é considerada a senhora, a mãe do Ori, a mãe de todos os Oris? Porque ela é a avó de todo mundo, porque ela é a mãe de todos os orixás. Dá para perceber que Iemanjá não é o tipo de orixá que aceita
ser tratada como escrava ou ser tratada como qualquer pessoa, e ela não vai aceitar serviços domésticos porque não é um papel, é um papel que você, teoricamente, você rebaixa uma pessoa quando você abusa disso, né? Porque todo mundo deve cuidar Uhum. da casa, todo mundo deve cuidar da Sim. vida, né? E aí a gente já sabe o significado da saudação que a gente fala Saravana Samaya Iemanjá, Aldoiá Iemanjá, que é, a gente simplesmente fala Saravana Samaya Iemanjá, a mãe A do mãe rio. do Rio, Senhora do Rio. A gente Sim. nunca fala sobre o mar, né? Ela não deixou em momento algum de ser a mãe do rio ou a senhora do rio, né? Porque na Uhum. nossa fala está em toda a gira falando Odoiá e Iemanjá, né? Sim. E aí, nessas coisas, nessas pequenas itãs, nessas pequenas palavras, a gente vai entendendo e vai aprendendo o porquê das coisas, né? Como Exatamente. por exemplo, eu não falo Yorubá, gostaria muito, mas não falo. Mas dessas pequenas palavras a gente vai entendendo, né, o significado das coisas. Então Uhum. os itãs ensinam demais, né? Se você Sim. souber lê-lo, Exatamente. né? E por que você acha que Iemanjá se tornou essa grande orixá que é muito reconhecida no Brasil inteiro, até por pessoas que não têm nenhuma ligação com a nossa religião, elas são devotas a Iemanjá? Ah, Iemanjá, pelo fato dela estar nos itãs como mãe de todos os orixás, já começa por aí o apreço que as pessoas têm por ela, né? O amor de mãe, porque assim, você pode não ser criado por um pai, mas quase 100% Quase assim, 100%. das vezes você vai ser criado pela sua mãe, né? Uhum. Então, pelo menos, por exemplo, no RG sempre vai ter o nome da sua mãe, né? Já tem uma importância a figura materna dentro da sociedade como um todo. Então, ela por ser a mãe dos orixás, ela já representa muito. Segundo eu creio que a energia que cerca esse mistério, ela tá no ori de todo mundo, né? Então todo Uhum. mundo tem essa energia dela, e eu entendo que a energia que circunda a mítica de Iemanjá, a força de Iemanjá, ela é uma energia que acalanta e abraça todo mundo de uma forma como uma ave protege seu filho com as asas, sabe? Sim, era isso que eu ia falar, é meio aconchegante, né? O aconchego que ela traz talvez faça É, com que todo mundo se sinta confortável na presença dela, é, no quando, negativo. quando a gente tem no mesmo dia, por exemplo, a força de Oxum e depois a força de Iemanjá, você sente que o amor de Oxum é um amor mais jovial, é um amor de vida, é um amor próprio. Mas Iemanjá é aquele amor que te conforta, que te abraça, que te dá o colo, né? Uhum. Então eu acho que isso popularizou muito a força dela. A festa de Iemanjá é a festa mais famosa, tanto no Candomblé quanto na Umbanda, né? Sim, Na Umbanda, as pessoas cultuam, fazem a festa de Iemanjá em dezembro, e no Candomblé, lá em Salvador, é feito em fevereiro, e aí vai de acordo com o sincretismo que as pessoas adotaram referente às datas, né? O que ajudou muito na popularização de Iemanjá com as outras religiões, primeiro que lá em Salvador sempre foi muito popular, né? Então a uhum. festa de Iemanjá ela sempre aconteceu bastante. E a festa de Iemanjá aqui em São Paulo, né, ainda mais na Praia de Santos, Mongaguá ali, ela chegou a ter relatos de 1 milhão de pessoas na festa de Iemanjá, em algumas épocas. Ah, Quando a Umbanda estava no auge mesmo, né, da sua vida, assim, colocar, né. Então, ela se popularizou muito na questão das sete ondas, que é uma coisa da Umbanda, né? Não é uma coisa como é uma coisa da Umbanda, onde as pessoas pulam as ondas fazendo seus pedidos para Iemanjá. E as pessoas vão entendendo e vão vendo os rituais, e elas, tanto que se usar branco é coisa de umbandista, né? No final do ano sim. da virada, pular sete ondas é coisa de umbandista, né? Na questão da Iemanjá. E o que ajudou muito ela se popularizar, querendo ou não, né? Quando ela foi representada assim, sendo branca. Porque existe um E por que que preconceito. ela por que que ela foi embranquecendo assim com o tempo? Por que que ela se tornou assim muito Então, branca? isso facilitou o processo de aceitação de Iemanjá, porque sim, somos uma sociedade racista,
né? Principalmente na época de 50, que quando surgiu essa imagem pela doutora Della Paz Leme, que ela viu essa imagem, essa entidade, e pediu para que alguém pintasse. Isso na década de 50. Ela pediu para que alguém pintasse essa representatividade que ela viu. E a partir dessa imagem, começou a se popularizar. Por quê? Ela lembra uma santa católica. Ela tem uma cara jovem, uma cara de quem é boazinha, né? Foge muito do arquétipo de Iemanjá, do candomblé, em alguns aspectos sim, né? Os seios fartos que Iemanjá no candomblé tem, não tem nessa imagem. Essa imagem é como se fosse uma mulher perfeita, que a sociedade admira, enfim. Os padrões da sociedade. Exato, ela é maravilhosa, ela é branca, cabelos longos, enfim. Por mais que ela tenha um diadema com uma estrela, né? Esse diadema coroa aqui com a estrela que vem do candomblé, a roupa... Na verdade aqui é azul, mas na imagem, a primeira imagem, ela é representada como branca, roupa branca, enfim. Isso ajudou muito a popularizar Iemanjá, né? E aí se tornou a única imagem própria da Umbanda, né? Isso é apropriação cultural? É apropriação cultural. Temos que ter clareza que Iemanjá é africana, Iemanjá é negra, vinda do povo de Abeokuta. É lá, de lá que ela vem, e ela é negra, né? O Kamaz Guimarães faz imagem de Iemanjá negra e outras pessoas também começaram a fazer. Mas essa imagem ajudou a popularizar tanto Iemanjá quanto a Umbanda. Então ela faz parte da cultura da Umbanda. Eu não acho que você deva quebrar a sua imagem de Iemanjá porque que você tem branca, desde que você entenda porque ela é branca, né? E sabendo que a Iemanjá mesmo, orixá, é negra. Mas não quer dizer que na Umbanda ela não possa ter outra representatividade, porque se a gente parar para ver como a Umbanda ressignifica várias questões, eu não vejo problema da Iemanjá ser branca, porque faz parte da história da Umbanda. Existe um comitê, uma comissão de divulgação dessa imagem, e essa imagem teve todo um marketing por trás dela para ser divulgada e tal. E graças a isso ela se popularizou muito, né? E agradeço a quem fez, quem popularizou, porque isso ajudou muito a Umbanda a crescer. Mas a Iemanjá, ela não é negra, a não ser essa representatividade da Umbanda que eu acho bela também, as duas são belas. Ela não é branca. Ela não é branca, mas na Umbanda ela se tornou branca pelo embranquecimento mesmo cultural da sociedade, né? Sim. Hoje em dia, né, a gente está em 2021, eu errei 2022, mas agora eu acertei. A gente está em 2021 e agora a gente pode falar sobre apropriação cultural, a gente pode falar... Na época não podia, na época não seria aceito. Né? A gente está Se falando você de... falasse que Iemanjá é preta, era capaz do pessoal falar, não sai daqui, o que você tá falando? os terreiros de Umbanda tinham imagem de santo e Iemanjá. Por quê? Ela Sim. parece uma santa. Então foi fácil de entrar dentro de um terreiro onde só tinha imagem de São Jorge, São Sebastião, né, São Jerônimo, enfim, onde só tinha Nossa Senhora, né? E aí ela aparecendo uma santa, foi fácil adentrar nesse espaço, né? Sim. Por isso, mas... Uma adaptação importante, porém, devemos reconhecer que Iemanjá é preta. E o que a Iemanjá representa dentro da Umbanda hoje? Cara, hoje muitos terreiros tem a imagem de Iemanjá junto com areia e com seus elementos, conchas, enfim, embaixo do altar, porque Iemanjá representa a sustentação, né, da energia dentro dos terreiros. Então, muitos terreiros têm ela embaixo, dando a sustentação dos trabalhos. É como se Iemanjá fosse a energia que mantém a Umbanda, né? Então, a gente tem Oxalá e Iemanjá como pai e a mãe da Umbanda, né? A energia de orixás da Umbanda. E também esse é um dos motivos para ela se popularizar tanto, né? Porque ela é a energia que mantém, mantenedora dos trabalhos. Então ela tem eu acho que se colocar de importância de orixá, ela é a orixá que mais representa a Umbanda. Entendi. E qual que é o arquétipo de Iemanjá? Tipo, tem como que eu posso falar? Algumas características que filhos de Iemanjá
possuem em comum, assim? É lógico que a gente sabe que nem todo mundo é igual, né? Mas assim, Né? Geralmente, filhos de Iemanjá, eles têm uma questão materna, né? Então eles gostam de proteger todo mundo, eles gostam de abraçar todo mundo, eles gostam de, e eu não estou falando que toda mãe é assim, mas eles gostam de se meter nas coisas dos outros para proteger os outros, né? Gostam de ensinar, igual a mamãe gosta de ensinar o filho, gosta de um conforto. Todo mundo gosta de conforto, mas filhos de Iemanjá vão gostar mais, né? Não perdoa fácil, por isso a gente vê aquele Itan lá no começo que você falou sobre ela não perdoar o Oxóssi. Então são pessoas que não perdoam fácil, né? São desconfiados por natureza. Ela fala, pô, não vai para lá, você vai cair numa armadilha. Já é desconfiada, ela já estava se ligando no que ia acontecer, né? E é muito, muito família. São pessoas muito família, né? Esses são um dos aspectos, né? Existem diversos aspectos, mas esses são os mais relevantes, assim, né? Dos filhos de Iemanjá. E tem uma coisa que eu esqueci de contar lá no começo, que é uma parte legal também de alguns itãs, que é que fala que Iemanjá, ela é a água que cai do Orum no mar, que forma o mar e os rios, e que voltam, né, para o Orum em forma de... Eu esqueci a palavra. de nuvem, evapora e forma Isso, eles nuvem. evaporam, tornam-se nuvens e voltam para o Aie, e ela esse ciclo de vida, né? Nós somos 70% de água, né? Então isso mostra a Uhum. importância de Iemanjá na nossa vida. Então, esse ciclo, né, do Urum ao Aie, esse ciclo da água, ele é lindo. E também alguns falam que ela move as marés de acordo com as fases da Lua, né? E isso também mostra que a Lua é um elemento, uma parte viva de Iemanjá, né? É um astro de Iemanjá, né? Porque por mais que seja um satélite, quando a gente fala de astrologia, a Lua entra também em algumas coisas. Então, ela tem essa conexão com a Lua também, né? Então, Iemanjá ela envolve todo o processo do planeta, é fantástico. Isso que você me falou me lembrou de um outro Itã, que é o... Na verdade, ela tava... já existiam seres humanos na Terra, só que começaram a jogar muita sujeira no mar, e tudo que eles não queriam, eles jogavam no mar. E o mar, naquela época, era super calmo, não tinha ondas. E aí, de tanto ela encher o saco, né? De Sim, tanto ela reclamar ficar puta com as pessoas, de ficar... pra Olorum, ele foi e deu de presente as ondas, para que ela conseguisse empurrar de volta tudo que ela não quisesse que estivesse no mar. Então, assim, tem tudo a ver com o movimento das marés, né? Com essa questão da lua. Uma coisa assim, que tem que ficar claro para as pessoas é que assim, você está falando da sujeira pro mar, né? O planeta também acho que é 70% água também, alguma coisa assim. Eu devo É estar... bastante. tem Eu sei que é muita água. bastante. Tem muita água. E aí, a gente não cuida desse planeta, né? E é exatamente essa revolta que gera na Iemanjá. E quando a gente vê os trabalhos, né? Eu não estou desmerecendo nenhum trabalho, eu sei que a ritualística existe um porquê, mas eu não concordo em poluir o rio, jogando barcos com várias coisas que não vão se dissolver ou que vão prejudicar a natureza. Exemplo, flores, não tem problema as pétalas estarem, mas o caule, né? Ele pode machucar quem for nadar, né? Você coloca um barquinho, é lindo naquele momento, só que depois isso vira sujeira, né? Madeira, prego, coloca perfume, o vidro pode quebrar, pode Exato. Se machucar você quer jogar alguém. o líquido, você pega o perfume e joga o perfume no mar, porque daquilo lá vai se dissipar depois, né? Champanhe, joga a champanhe, não joga a garrafa de champanhe, né? Você quer Uhum. colocar flores, não precisa colocar ela inteira, coloca as pétalas, não precisa de tudo, porque aquilo depois vai poluir. As pétalas, elas são biodegradáveis, elas não vão estragar a natureza, né? Então, quando você faz uma oferenda a Iemanjá, pô, pensa, você vai na casa da sua mãe e para agradar a sua mãe você suja a casa dela? Você joga um vidro no chão, Mãe, vim na sua casa, toma essa garrafa, quebra o só perfume no esse perfume. chão. E aí você vai embora feliz, falando, pô, minha mãe ficou feliz pra caramba comigo agora, tô abençoado. Na minha concepção, não faz sentido.
né? Você colocar coisas que vão poluir os rios, né? Eu entendo, compreendo todo o ritual das pessoas. Não é isso que estraga o oceano, né? As indústrias estragam Muito piores. muito piores, né? Poluem muito mais e ninguém faz nada quanto a isso. Mas a gente tem que lembrar que a gente está na casa do orixá. Você vai na natureza cultuar Oxóssi no meio da mata. E aí você deixa as coisas que pode matar um animal, né? Deixa plástico, deixa garrafa. Cara, o tempo que demora para tudo isso é, se desfazer na natureza, pode morrer muito bicho, pode machucar pessoas que forem lá depois. Então, vamos tentar pensar nisso, né? A casa de Iemanjá é o mar, é o rio que corre para o mar. Então, vamos manter a casa da mãe limpa, né? Pelo amor de Deus. Não Vamos é ajudar. sustentável, né? Fazer dessa forma. Exato. Eu acho muito mais sustentável, né? Você cuidar da natureza, já que a gente é uma religião pagã, a gente é uma religião de culto à natureza, mesmo que sejamos urbanos, que a Umbanda é muito urbana, a gente não deixa de, quando está no mar, de saudar Iemanjá, de pular 7 ondas, né? Eu não tenho costume de pular 7 ondas, mas eu tenho costume muito de entrar no mar e esperar. Na verdade, eu não entro no mar. Eu fico na beira da praia e eu fico esperando ela autorizar eu entrar. Então eu fico ali e aí as pessoas, você não vai entrar? Eu falo, ainda não posso. Né? Eu tenho isso. Eu fico ali e eu espero o momento certo da energia falar, pode entrar. Né? Então eu respeito essa questão de o tempo dela. Porque já teve dias de eu ficar na praia e não entrar no mar. De eu não sentir essa energia falando, ok, pode entrar. Porque eu não entro no mar por diversão, eu entro com respeito. Né? Eu entro no mar porque o mar você tem que respeitar, porque é perigoso sim, né? Por mais que você saiba nadar. Eu nado há anos e respeito demais. Eu espero o mar me chamar e eu não saio, não entro com falta de respeito. Mas é uma coisa minha, né? Cada um tem seu ritual, cada um tem seu jeito. Ah, mas como que o mar fala com você? Cara, eu não sei explicar. Eu sei que eu fico ali e eu sei o momento certo de entrar, né? E Você sente. Eu ouço o mar conversando comigo. É aquela energia. Existe uma energia ali, né? Se é Iemanjá, se é um guia, se é o Gumberamar, eu não sei. Eu sei que alguém fala vai ou não vai. E é isso que eu obedeço. Né? Eu tenho esse ritual. Tá lá, você obedece. Você falou que Oxóssi era representante do trono vegetal. E Iemanjá seria, então, representante do trono aquático, digamos assim. Não é aquático, né, a palavra. É isso mesmo, reino aquático. Ela é orixá do reino aquático. Porque né, na doutrina do Rubens nós temos o cristalino, o mineral, o vegetal, o ígneo, eólico, telúrico e aquático. E Iemanjá ela é do reino aquático, ela trabalha com a força das águas e também ela tem uma energia cristalina que circunda ela. E ela está no trono aquático, no trono da geração, junto com o Molu. Ela é a energia positiva, o Molu energia negativa. Ela é a orixá passiva e o Molu o ativo. Ela está para sustentar a geração e a criação, e o Molu está para dar o fim nas coisas. Né? E o fim, você coloca tudo, até a morte. Né? A morte ela é o fim para um novo ciclo. Então a gente não deve temer a morte. A gente deve entender que o fim de um ciclo é findado. Né? Ele finda. É uma oportunidade para um recomeço, né? Exato. E aí toda vez que termina um ciclo, ele volta para Iemanjá iniciá-lo. E existe um percurso para voltar para Molu. E esse ciclo fica no trono da geração. Né? Isso me lembrou um negócio. Agora eu não vou saber falar o quê. Que é aquele negócio. Eu te mandei um vídeo, inclusive, esses dias sobre as estações do ano, sobre o deus e a deusa. E é o ciclo, né? Que aí eles ficam mais velhos, depois eles morrem e eles renascem pela deusa. Então, tipo, ele finda com o deus morrendo e renasce pela deusa. Isso me lembrou essa questão do ciclo de Iemanjá e o Molu. É basicamente isso, né? E aí, Iemanjá, já trazendo para a Umbanda, que eu acho que não sei se você já tinha perguntado ou se a gente ainda entra nisso, mas trazendo para a Umbanda já, na Umbanda que nós cultuamos, em base do Mestre Rubens, Iemanjá é energia materna, né? Energia geradora. O que seria essa energia geradora? Tudo que é criado
parte de Iemanjá, por isso que ela é a mãe. Então, ela está em todo momento da criação, tudo, ela participa de toda a criação, a energia que gera vida, que gera amor. Então, tudo passa por Iemanjá, a energia criacionista, geradora, né? Uhum. E ela está para a energia materna, ela está para cuidar dos filhos, né? Se você não sabe por quem ser cuidado, peça para Iemanjá, que ela vai saber cuidar de você, né? A gente usa o azul claro para Iemanjá, ou o branco. Ela tem uma questão cristalina também de pureza, assim como Oxalá. Para Iemanjá, a gente pode usar rosa branca, a gente pode usar anis estrelados para fazer banho, né? A gente pode usar colônias, né? Uma planta chamada colônia para usar também. Palma branca, flor de laranjeira. Angélica é uma planta sensacional. O cheiro de Angélica é fantástico. Eu amo Angélica, assim, tipo, muito mesmo. Você sabe disso, eu gosto mesmo de Angélica. Gosto Você falou que se você bastante. pudesse todos os banhos, tomar banho de Angélica, você tomava. Cara, o cheiro de Angélica é maravilhoso. Eu amo mesmo, assim. É, Quando você achar, pega um pouco pra mim, eu quero também ver qual é que é. tem que ir no CEAGESP. No CEAGESP a gente compra bastante. Cara, Iemanjá, eu tenho eu sempre quis que Iemanjá fosse a minha orixá de cabeça, né? E eu não é. Hum. Mas eu amo demais, assim, tipo... Não é da sua coroa, mas ela cuida da sua coroa também, né? Ela não é da minha coroa, tipo, de essência, nem da de agora, mas eu tenho uma história espiritual muito legal com Iemanjá, que eu não vou contar aqui, porque é muito pessoal, mas eu tenho uma história espiritual, assim, com Iemanjá, que quem sabe o porquê exatamente eu tenho essa paixão por ela, de energia acalantadora mesmo, assim, sabe? Forte Uhum. mesmo. E é isso, né? Iemanjá é tudo. Iemanjá é vida. Qual que é o dia da semana de Iemanjá para finalizar e qual a sua data comemorativa? Você já falou? É, Você já falou mais ou menos, mas só para deixar claro. a data comemorativa pode ser no dia 2 de fevereiro, né? Agora, que a gente está gravando, ou no dia 8 de dezembro. Já vai depender Ou do dia 31 sincretismo. também, que o pessoal faz bastante coisa Os dia 31. rituais, Mas no dia 8 de dezembro, geralmente, é comemorado. E dia da semana é segunda e sexta. Sexta-feira também, por causa que também é dia de Oxalá, né? Então pode comemorar pai e a mãe junto. A gente pode colocar, quando você vai fazer a firmeza para manjar, por exemplo, você pega uma vela branca, uma vela azul clara, igual essa aqui, uma vela branca, ou uma vela branca, né? Coloca algumas conchas, coloca areia de praia, acende, faz seus pedidos, a sua reza. Não precisa de muito, né? Você pode colocar a vela num pratinho branco com água, né? Você pode colocar a vela com areia, com as conchas em volta. Concha, quase todo mundo tem concha. Se você não tem, quando você for na praia, você pega ou você compra. Né? Eu ganhei isso aqui de concha, tudo isso aqui de concha eu ganhei. Então eu tenho uma cumbuquinha aqui de concha. Uhum. Então assim, é simples, né? Eu sempre tento tratar a Umbanda de uma forma mais simplória. Simplória não significa ser ruim, né? Simplício. É a forma, o que dá para você fazer em casa, né? Por exemplo, você não tem um terreiro, você não é um pai de santo, uma mãe de santo. Possivelmente você não vai ter tudo que precisa para um orixá. Mas quem está Uhum. ouvindo pode simplesmente pegar uma vela de manjar, uma azul clara, colocar num prato branco com água, um prato branco com areia, com conchas em volta e fazer o seu pedido no dia 2 de fevereiro. Né? O simples não quer dizer que não atenda. Quer dizer que o que mais importa é o amor que você dá para aquilo e não a quantidade de coisas, né? Então, Exatamente. talvez eu tenha muitos elementos que não me servem de nada se eu não tenho amor. Então Acho que a intenção correta, né? é melhor uma vela branca com um copo d'água, faz muito mais efeito do que eu colocar 2 quilos de areia, colocar um jarro de água, um monte de concha, uma imagem mais cara de manjar, com a vela mais cara, acender e esperar que o milagre aconteça, sendo que eu não sei ter fé. Então, o simples sempre é a melhor solução.
Bom, é isso, Matuca. Muito obrigada por ter participado desse outro episódio. Vou pedir para todo mundo que chegou até aqui se inscrever, compartilhar, levar isso para mais pessoas, como eu já disse. A gente quer que esse conhecimento chegue cada vez mais longe. É isso, muito axé e muitos beijos. Axé, Vi, beijo, tchau, tchau. Eu vou bater